Começar então? Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Hoje está aqui uma convocação da CPI, número 2, 2020, expediente 1420, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e Sai, no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, e eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário, no período de 1 de 2013 até a presente data. O senhor poderia falar no microfone? É o nome completo do senhor? Vou falar perto, está desligado? Não ouvi. Idade? Não, agora. Meu nome é Paulo Domingues e minha idade é 52 anos. Estado civil? Solteiro. Profissão? Jornalista. E endereço? Avenida Bernardino de Campos, 534, apartamento 1403, Amparo, São Paulo. A comissão informa o senhor que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de incorrer ao crime de falso testemunho. Informa também que o senhor tem direito ao silêncio, de permanecer calado se não quiser responder alguma pergunta, certo? Tudo bem. Eu vou falar no começo. Hoje está fechado aqui para as pessoas assistirem por causa da pandemia. A Câmara também está adotando isso, só jornalistas estavam liberados para vir. Mas, quando acabar as oitivas de hoje e amanhã, todo o material das testemunhas vai estar disponível no YouTube oficial da Câmara Municipal. Então vai estar na íntegra no YouTube, para quem quiser assistir. E o material da CPI, o que não tiver em segredo de justiça, ele vai estar no site da da Câmara, para acesso e para qualquer cidadão também assistir. E essa comissão também deliberou de mandar tudo que não tiver em segredo de justiça, está mandando para a imprensa. Então pode tirar qualquer dúvida quanto a isso. Tudo bem. Antes de começar, a comissão tem como membros eu, o vereador Osmar e o vereador Dil. O vereador Dil não compareceu hoje, então quem vai fazer as perguntas para o senhor somente serei eu e o Osmar. Então o senhor tem 5 minutos antes, para o senhor quiser falar alguma coisa, depois a gente começa as perguntas. Não, apenas dizer que eu sou formado em jornalismo, me formei na PUC de Campinas, em 1990, e tenho passagens pelo jornal A Cidade, aqui de Amparo, também pelo caderno SP Sudeste, que era um caderno do jornal Folha de São Paulo, e desde 1992 trabalho no jornal A Tribuna, um jornal que completou 30 anos no último dia 13 de janeiro deste ano aqui. E já estamos aí na edição de número 1526. Eu, particularmente, tenho 32 anos de jornalismo aqui na cidade de Amparo. E também já militei na Rádio Difusora e também na Rádio Cidade das Águas. E colaborei com vários outros órgãos de imprensa, revistas, com alguns canais até de televisão, mas mais no intuito mesmo de colaboração e nunca de forma remunerada. Mas de forma remunerada atualmente apenas no jornal A Tribuna, a qual sou também um dos proprietários. Osmar? Pode fazer você a mesma pergunta. A gente perguntou para algumas testemunhas se elas já moveram algum processo contra o jornal A Gazeta Amparense. O senhor já moveu algum processo contra o jornal? Não, nunca procurei a justiça, apesar de ser várias vezes citado pelo jornal, às vezes em uma coluna lá, às vezes até de forma às vezes até maldosa, mas nunca entrei com uma ação. Até almejei, até pretendi uma ocasião, mas não no caráter assim de um processo buscando apurar alguma calúnia, difamação ou injúria, mas sim no sentido de utilização de fotos feitas por mim e que foram utilizadas indevidamente, mas mais no caráter de apurar vamos dizer assim, os direitos autorais, né? O direito da foto publicar sem a devida autorização. Só para entender, o jornal Gazeta pegou uma foto sua de algum lugar e publicou
Sim, sim, sem eu autorização? acredito que tiraram. Eu sempre fiz fotos aqui na Câmara Municipal e numa ocasião eu tirei fotos de todos os vereadores, até uma aproximação com o Zoom, e publiquei na minha página pessoal no Facebook, mas não dando autorização para ninguém utilizar aquilo ali. E eles chegaram a utilizar algumas dessas fotos. O senhor comentou até, a gente a próxima pergunta aqui, se o senhor já saiu alguma notícia lá na Gazeta, costuma sair bastante, já faz tempo? Olha, alguns meses atrás o meu nome e o Jornal Tribuna era sempre citado, não é? Eles gostavam sempre de publicar algo que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo realmente. Mas eu acredito que já está fazendo mais ou menos uns 4, 5 meses, eu não sei o porquê, pararam, me esqueceram. Talvez tenha algum outro interesse em relação a isso. E quando publicaram notícias suas, eles procuraram você antes para perguntar a sua versão dos fatos, para publicar? Não, nunca procuraram, nunca me consultaram em nada. Eu sempre tomava conhecimento dos fatos, ou da notícia publicada, ou da nota publicada, muitas vezes, né, quando o jornal circulava na sexta-feira. Eu via isso na sexta-feira. O senhor falou que é um dos proprietários, né, do jornal A Tribuna. Quanto tempo o senhor é proprietário do jornal A Tribuna? Desde 1992. 92? Uma dúvida agora, entrando no caso do jornal A Tribuna. O jornal Tribuna, ele já estabeleceu contrato com a prefeitura para veicular propagandas institucionais. Isso é normal. A prefeitura entra em contato e quer pagar e veicular alguma propaganda institucional. Como funciona isso? Bom, quando nós tínhamos impressora, nós ganhamos, eu acredito que uma ou duas vezes, agora eu não sei recordar também o ano, a licitação para a impressão do jornal oficial da prefeitura. Aí eu acredito que desde 2005, 2006, nós não realizamos mais esse serviço para a prefeitura de Amparo. Uma outra empresa, se não me engano, de Rio Claro, ganhou, e desde então ela vem realizando serviço. Eu não me recordo das datas corretamente. Agora, sempre que a prefeitura tem algum interesse de publicar alguma coisa, ela entra em contato, apura o preço e manda uma ordem de serviço. Uma ordem de serviço já com o que é, o título da publicação e tal. E depois disso, depois de publicado, tudo correto, a gente emite a nota e fica aguardando o pagamento. Isso que eu ia perguntar, vocês emitem a nota fiscal? Normal. E o CNPJ do jornal A Tribuna está regular? Está regular. Aí pode emitir nota? Sim, pode emitir nota. Ao longo dos anos, você já deve ter recebido várias denúncias que foram publicadas no seu jornal. Isso é normal. Desde 92, né, que o senhor falou que tem um jornal? Sim, desde 92. Queria saber como que é a conduta do senhor. Você escuta outro lado da história, você abre espaço para o contraditório quando você recebe uma denúncia assim? Como que vocês fazem lá no... O bom jornalismo manda que procure o contraditório, né? Isso não é uma invenção do jornal A Tribuna, não é uma invenção minha, não é uma invenção da imprensa, e sim tem que ser a ética profissional manda fazer isso. Inclusive, sempre que nós recebemos uma denúncia, nós buscamos, sim, as informações junto a outra pessoa. Se a pessoa não quiser falar, que existe muito disso também, nós colocamos, que nós procuramos a pessoa, ela não quis. Às vezes também acontece de a pessoa, talvez de forma maldosa, sabe do fechamento da edição, que o jornal trabalha com fechamento, mandar depois do fechamento da edição. E eu acredito que até essa conduta já até prejudicou nós também. Já publicou o próprio jornal. A última, citou fato ocorrido em 2016, quando nós recebemos um áudio de uma suposta distribuição de dinheiro dentro de um gabinete de um secretário da Prefeitura Municipal de Amparo. Foi gravado esse áudio, inclusive pelo atual vice-prefeito, o José Ivo Vilas Boas, o Birubiru, e nós tivemos a ética de procurar todos os envolvidos naquela ocasião. E o que aconteceu? A gente demos um prazo para apresentar
Mostramos os áudios, eu mostrei o áudio para o Birubiru, que ele era o principal. O secretário, o senhor lembra quem que era o nome? Era ele estava denunciando, o Birubiru estava denunciando o Mário Auler na época, né? E ele dizendo que o Mário Auler era uma distribuição de dinheiro para muita gente dentro da prefeitura. E nós queríamos saber quem que distribuía, de onde que vinha esse dinheiro, que dinheiro era esse, se era dinheiro lícito, não era dinheiro lícito, se era dinheiro da prefeitura ou não. Foram todos os questionamentos que nós fizemos aos envolvidos naquela ocasião. E, para nossa surpresa, o jornal já estava pronto, já estava na gráfica, pronto para ser impresso. Nós recebemos a informação que a Justiça entrou em contato com nós. Foi nem a Justiça Eleitoral, que era no âmbito era um período eleitoral, mas sim a Justiça Comum, não a Justiça Eleitoral, dando ordem para que nós não publicássemos aquilo. Caso contrário, pagaríamos uma multa tal naquela ocasião. Foi no dia que era para sair o jornal? No mesmo dia? Sim, foi. O jornal já estava pronto desde eu acho que era desde das 6 horas da tarde, e nós recebemos o telefone às 6h30 da tarde. O telefone do fórum pedindo para nós não publicarmos aquela notícia, porque era uma liminar, eles tinham conseguido uma liminar impedindo nós de publicar essa notícia. Quer dizer, a gente sofreu vamos dizer, nós deixamos de publicar uma notícia pelo fato de procurar a outra parte. A parte envolvida não queria que fosse todos os citados naquela reunião que estavam nesse áudio, entraram com essa ação e impediram a publicação. Tem uma pergunta aqui, não sei se o senhor pode falar, se o senhor puder falar. O senhor não pode... Apenas completando, Gilberto, presidente, que naquela ocasião depois foi marcada uma audiência de conciliação, né? Foi marcado, isso ocorreu, se não me engano, em em setembro, final de setembro, foi marcada uma audiência de conciliação sobre essa publicação em dezembro. E o interessante é que nenhum dos 7 envolvidos ali, se não me engano, eram 7, apareceu para a audiência de conciliação. Quer dizer, foi arquivado esse interesse de não esclarecer o lado deles. O senhor pode falar qual gráfica, só para a gente ter uma ideia de que o senhor roda o jornal? Até 2015 nós tínhamos uma gráfica própria. Agora, desde então, nós fizemos a impressão no Jornal Liberal em Americana, e agora já estão fazendo acho que 2 anos e meio no jornal A Tribuna de Itapira, na cidade de Itapira. O senhor pode nos informar como que você faz o pagamento, assim, se puder, em cheque, à vista, como que o pessoal recebe na gráfica, ou vocês escolhem? Pelo valor hoje, porque nós trabalhamos muito com espécie, porque nós vendemos bastante, os valores cobrados pelo jornal geralmente não são altos, a gente recebe muito pouco cheque. Certo. As pessoas preferem, nós recebemos às vezes com boleto, e nós recebemos com também em dinheiro, porque nós temos, eu digo praticamente quase 40% da nossa receita de assinaturas, e o valor é baixo, nós recebemos em dinheiro. A maioria das vezes é pago em dinheiro. O senhor sabe se mais algum jornal da cidade imprime nessa gráfica mesmo? Tem conhecimento disso? Eu acredito que a Gazeta é impressa lá também, porque... Cidade, desculpa, repete. É Itapira. Itapira? Itapira. O senhor sabe o nome da gráfica? É gráfica do jornal Tribuna de Itapira. Tá bom. Tribuna de Itapira. Porque toda sexta-feira nós mandamos o jornal por volta de 5h30, 6 horas para a gráfica, e 9 horas, 9h30 o jornal chega aqui na cidade de Amparo, o nosso jornal impresso já. Tá. Eles descarregam o jornal, e não só o nosso jornal vem nessa viagem. Vem acredito que é o jornal A Gazeta, vem junto também, e também vem alguns outros 2 jornais de Pedreira, e alguns outros jornais que esporadicamente também é impresso lá, e eles deixam com a gente para a gente entregar. Tipo, a semana passada veio um jornal de Bragança Paulista, para evitar o cara andar mais 30 quilômetros, o proprietário do jornal andar até Itapira, eles deixam com a gente e a pessoa retira lá. Aqui no meio do caminho. Tá. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se é uma informação sigilosa do jornal, se for, o senhor não precisa responder. Por ter noção de qual é o custo por lâmina de impressão do jornal nessa gráfica? Lâminas são 4 páginas, se eu não me engano, né? Tem alguma estimativa? Se for uma coisa estratégica... Não, eu não tenho nada assim a esconder disso daí.
nós estávamos, um jornal, antes da pandemia, nós gastávamos em média mais ou menos, um jornal de 18 a 16 páginas, nós gastávamos em torno mais ou menos, com uma tiragem de 4.200, 4.000 jornais, mais ou menos, em torno de quase de R$2.300. Atualmente nós reduzimos a tiragem e também reduzimos a quantidade de páginas. O jornal está sendo publicado com 12 páginas e uma tiragem de 3.700. E nós, aliás, 3.200, desculpa, 3.200. O número de jornais. De jornais impressos. Nós estamos com 12 páginas, nós estamos pagando R$1.250, um total de R$104 por página. Esse é o custo impressão, não o custo intelectual, né? Que tem o custo intelectual também do jornal, né? Então, tem mais uma pergunta aqui, ó. Se algum político ou agente político já ofereceu ao jornal, ou a você, ao longo desde 92, alguma coisa, ou fez alguma proposta para o jornal veicular apoio político ao longo desses anos? Se sim, se você se lembra quando foi isso, como foi, se puder contar para a gente se aconteceu. Bom, eu acho que 30 anos foram várias as vezes as propostas, né? Foram várias as vezes o pedido para que a gente, olha, te dou tanto para você falar bem de mim. Ou mas não, esse era um dinheiro que eu digo pago institucional de nota ou não? Um dinheiro... Não, existem duas maneiras, né? Vamos dizer assim, a gente tem o anúncio que o político entra em contato com a gente, olha, quero divulgar um trabalho meu, tal, tudo. Isso normal, não só o político, como também qualquer outra pessoa, qualquer outro serviço. É um serviço de comunicação. Compra um espaço. Um vereador achou interessante um projeto, uma indicação, enfim, algo que ele fez e quer divulgar, nós cobramos. Isso é normal. Muitas das vezes também nós fazemos de graça. A maioria das vezes acho que é de graça. Isso nós não cobramos. Essa semana mesmo aqui está saindo de uma viagem da vereadora Catarina. Ela enviou para mim, ela pediu só pelo WhatsApp para mim para divulgar, e estou divulgando, não está sendo cobrado nada dela. Isso desde eu frequento a Câmara Municipal, nós tínhamos interesse em alguma divulgação de alguma coisa, nós divulgamos e não cobramos. Agora, se o político quer que seja daquele jeito, com adjetivos que eu falo na matéria, a gente aí cobra. Porque aí, logicamente, cercado e anunciando que aquilo é um informe publicitário. Tá. Isso de um jeito legal. Sim, de um jeito legal. Mas a pergunta também é se alguém já tentou de um jeito ilegal, assim? Sim, isso tem. Tenho até... Recentemente, assim? Tenho proposta desde candidatos que oferecem assim, eu quero que se publique uma pesquisa, principalmente ano eleitoral, que eu estou em primeiro lugar ou qualquer coisa assim. Como tenho também, eu até conto o último que nós tivemos, minha mãe morreu no dia 13 de julho de 2018. E havia um comentário, até um pouco maldoso, eu acho, bem maldoso, não um pouco maldoso, que a minha mãe bancava parte do jornal. E minha mãe não era política, não era. Hoje o jornal ele vive único exclusivamente da publicidade e das vendas de banca e venda de assinaturas. E naquela ocasião, minha mãe morreu no domingo, final da Copa do Mundo de 2018, entre França e Croácia. E assim, isso foi num domingo. Aí, na quarta-feira, uma terça-feira, logo depois, eu até recebi um telefonema de um secretário da Prefeitura Municipal que queria conversar comigo. Tal. O secretário até fala, foi o Mário Auler, que ligou para mim, pedindo se eu podia conversar com ele. Aí eu perguntei, posso, não tem problema, tal. Fui conversar com ele e tal. E a gente foi no Good Lanche, ali no Good Lanche, só eu e ele. E ele falou, olha, eu gostaria de ajudar você com o jornal. E perguntou quanto que era o custo do jornal, quanto que eu gastava, tal, na época, tudo. E estava em torno mais ou menos de uns R$12.000, mais ou menos, na época nós gastamos com o custo de impressão. E ele pegou simplesmente e ofereceu, olha, se você quiser eu te ajudo com R$14.000 por mês. Com R$14.000 por mês. Ajuda? Falou ajuda. Ajuda? Mas falei, troca do quê?
Não, vou te ajudar. Não, tudo, logicamente, 14 mil. ninguém tem, fala assim, uma ajuda muito boa, né? O secretário naquela época, o senhor falou, ganhava 8 mil, acho, ganha 8 mil reais o secretário, né? Ajudar com 14, tudo bem. Talvez ele fosse o Mário de Calcutá, qualquer coisa assim, né? Mas eu na época, eu fiquei... Ele falou, olha, então fica combinado, no dia 10 de agosto eu levo para você os 14 mil na redação do jornal. Nossa. 14 mil. E o que aconteceu no dia... Eu perguntei, mas não tem nada, eu te ajudo. Acho que ele queria ajudar realmente, tal, né? E no dia 10 de agosto, ele foi na redação do jornal. Era uma sexta-feira, se eu não me engano. Era uma sexta-feira. O jornal tinha circulado, eu tinha levado o jornal em Pedreira. Quando eu cheguei, ele chegou logo atrás de mim. Falou, posso tomar um café? Eu falei, por favor, entra, né? Entra, a gente não vai negar um café para ninguém, uma água, sei lá o que for lá no jornal. E para minha surpresa, eu tô com o dinheiro aqui. 14 mil? 14 mil para entregar. Andando no bolso assim? 14 mil? 14 mil, ele falou, tô com 14 mil aqui. Com 14 mil. Aí ele falou, você tem um lugar mais reservado para mim entregar o dinheiro para você, tal, tudo? Eu falei, eu bati a mão nas costas dele e falei, Mário, desculpa, eu nunca aceitei dinheiro desse tipo de coisa, nunca aceitei ajuda sem saber o porquê e tal. Muito obrigado, mas eu vou continuar do jeito que está, por favor, eu não quero esse dinheiro. Ele pegou e foi embora. Não falou nada. Agora, a origem desse dinheiro, o porquê ele queria me ajudar, até hoje eu não entendi. Tá, entendi. Depois ele eu até abro minhas contas pessoais, as minhas contas para ver se houve alguma movimentação nesse dia de 14 mil reais nas contas do jornal, nas minhas contas pessoais, nas contas dos meus sócios na época tal, em relação a isso. Depois ele não te procurou mais oferecendo ajuda? Aí eu comecei a ser motivo de ataque no outro jornal, né? Entendi. Deixa eu ter mais uma pergunta aqui. A gente recebeu um documento aqui para abrir a CPI. O senhor conhece o Fernando Giglioli? Conheço. Não converso com ele, mas conheço. Ele fez uma publicação no Facebook, então ficou público esse documento. O documento era um e-mail de um advogado mandando uma comunicação do advogado da Gazeta, que é o senhor José Carlos Lolli Júnior. Não sei se o senhor conhece. Conheço. Não conheço. Mandando instruções para Vicente Mário Auler, que era o secretário na época, não era de administração, acho que era de trabalho. Depois ele mudou, era de administração, foi de trabalho e meio ambiente. Daí ele fala aqui, ó. Segue anexo sentença a qual condenou o ex-vereador aqui Tostão retirar publicação do Facebook. Matéria do Carlos contra Seara Alimentos. Porém julgou improcedente. Deixa eu ver aqui. Será que vai dar para você usar isso no jornal? Não é no seu jornal. No Mário não tem nada a ver com o seu jornal. Não tem nada. É que colocou jornal aqui. Os assuntos que vão sair no jornal, no jornal hoje, atualmente, a redação é formada por duas pessoas, eu e o Rafael. E sempre nós fazemos uma pauta na segunda-feira e assim, no decorrer de segunda até quarta, quinta de manhã, se acontecer alguma coisa extraordinária, nós colocamos no jornal. Mas eu não me recordo disso. Eu perguntei também, só porque, como o senhor falou que o Mário queria ajudar com 14 mil reais, quem sabe ele estava ajudando no editorial do jornal também, né? Então acho que não foi esse e-mail pro jornal Tribuna. Não, para mim não foi. Daí ele estava público, isso daqui estava público na internet. Sim. Foi publicado pelo senhor Fernando Giglioli. Recentemente eu fui procurar lá, ele apagou. Mas a gente salvou, tem um print, tá aqui na... Hoje era só essa dúvida se era no jornal Tribuna. Então não é no jornal Tribuna. Então, Osmar, eu acho que acabou as perguntas aqui, não tenho muito mais. Você assim, quando publicaram seu nome em fake news, os jornais, o senhor teve algum parente, alguém que ficou chateado? As pessoas veem que não estão acompanhando a política, né? Que sai o seu nome, amigos, né? Vieram perguntar como você se sentiu? Várias pessoas vieram comentaram comigo isso, mas pessoas muito próximas, né? Certo. Não assim, as pessoas talvez de rua tal, mas vieram comentar. A maioria indignada.
que me conhece sabe, né? Principalmente assim, as pessoas mais próximas assim, que estão bem próximas a mim mesmo, vieram falar, olha, nossa, mas que absurdo, por que você não processa, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo contra o jornal, sabe? Eu sou meio contra esse tipo de coisa, processo por difamação ou calúnia e tal, mas tem hora que parece que a gente tem que realmente procurar, porque extrapola, né, as coisas. Uma coisa que me deixou muito chateado em relação à Gazeta foi o fato de dizer que a minha mãe, que era uma dona de casa, que recebia a pensão do meu pai, era a financiadora do jornal. Isso me magoou bastante. Isso me magoou muito mesmo, porque a minha mãe, a única coisa que minha mãe fazia em relação ao jornal era ler o jornal na sexta-feira que eu levava para ela. Era uma pessoa já de idade, o meu pai também. Meu pai foi político, nunca interviu, nunca chegou para mim e falou, Paulo, publica isso, publica aquilo, ou deixa de publicar isso, publicar aquilo. Isso meu pai também nunca fez. E isso me deixou magoado mesmo. Foi isso que, na ocasião, até as pessoas próximas comentaram isso comigo, sobre esse tipo de coisa. Nossa, mas que absurdo falar esse tipo de coisa. Mas fazer o quê, né? As pessoas talvez não tenham sentimento ou não conhecem e escrevem coisas que não devem, né? O dono do outro jornal, o senhor conhece ele, o Samuel? Não sei se tem mais algum dono. Tenho, assim, nós praticamente quase éramos vizinhos, né? Somos quase vizinhos. Eu conheço, mas não sou de conversar assim. Me parece até que a família, por fato de ser jornal, eles me veem como um adversário, entende? Não como o dono de um outro jornal. O jornal Tribuna ele não é distribuído de graça, né? Ele é pago, é um jornal... Nós distribuímos em torno mais ou menos de graça, eu acredito que em uns 80 jornais, mais ou menos, a nossa tiragem. Para onde vão esses jornais? Assim, tipo a Biblioteca Municipal recebe 2. A Prefeitura Municipal de Amparo, cada secretaria recebe um exemplar. Só as secretarias devem dar em torno mais ou menos de 15 jornais. Certo. Aí nós temos assim, cada portaria, cada prédio, aí, quando tem assinante, nós deixamos um jornal a mais para o porteiro, porque sempre há falha, não sei o que acontece de vez em quando. Mas eu digo assim, não é distribuir de casa em casa, não, isso bar, não. A Câmara Municipal, ela é assinante, mas ela recebe 2 jornais, um é de graça. Nós mandamos um de graça, porque eu acho que quem fomenta a gente de notícias tem que receber o jornal. E algum anunciante também durante a semana, que às vezes a pessoa gasta um valor relativo com a gente, não custa nada levar um jornal para agradar a pessoa também, né? Então dá em torno mais ou menos de uns 80 jornais, por aí. Eu perguntei isso porque um outro depoente falou que tinha um outro jornal que era distribuído de graça nas casas, nas ruas, na garagem, em bar, um monte de lugares, a gente queria só comparar, então não. Eu já cheguei a ver isso, né? Mas. Então, o senhor viu já? Já vi também. Você sabe que jornal que é? O que eu vi era a Gazeta, né? Tá bom. Então, eu não tenho mais pergunta, o Osmar tem alguma coisa? Então fica aberto se o senhor quiser fazer alguma consideração final, falar alguma coisa que o senhor quiser, tá aberto o microfone e a gente agradece. Não, é isso mesmo. Eu acho que as perguntas foram até boas. E como eu falei, o Jornal Tribuna tem 30 anos, como já falei, qualquer dúvida, minhas contas estão abertas, estão todas lá, estão todas em, inclusive até minhas dívidas também, né? Que eu gosto de algumas pessoas que até falam, o jornal não está bem financeiramente. Realmente não está bem por causa da pandemia também, já era com dificuldade, no nosso caso, o jornal, hoje está mais difícil ainda você fazer um jornal na cidade de Amparo, tanto que nós estamos aí partindo até para a questão do site e tal, junto, que é um novo momento da comunicação. Mas, como eu falei, está aberto para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tudo. Nós não temos nada a esconder lá, não. A gente agradece a presença. Muito obrigado. Obrigado.